Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai detalhar um recurso, né, que a gente tem dentro da Delta Fire, né? Eu diria que seria um software já, um supervisório, que a gente tem o quê? Um recurso onde a gente consiga mostrar todos os eventos, né, de um determinado disparo, de algum determinado dispositivo de alarme de incêndio, né, que a gente chama de quê? Painel sinótico, né, da Delta Fire. Eu posso ter um painel sinótico tanto digital, né, tanto de mensagem, quanto no layout de uma planta do cliente, né? O que seria esse próprio software, né? O que seria esse próprio painel sinótico, né? Então a gente vai entender um pouquinho, né, o que compõe esse software, né, com esses recursos dentro desse supervisório, né, que eu diria mais característico por se tratar, assim, às vezes de um supervisório mais de alarme de emergência, tanto visual, né? Não tanto da parte de combate, mas para fazer a parte de inspeção visual antes de a gente ter um combate, né? Então vamos lá, o que seria o painel sinótico, né? Um quadro digital da Delta Fire, é um periférico, né, para sinalização precisa do local de alarme, que facilita a localização, né, e agiliza a brigada de incêndio. O intuito o quê? Do painel sinótico é sempre orientar o melhor caminho daqueles equipamentos que está tendo disparo no alarme de incêndio, né? Ou seja, se eu tiver um recurso em que eu só tenho uma central, eu vou ter todo o embasamento do meu alarme de incêndio envolvido só na central de alarme de incêndio. Então eu vou ter que estar ligando para o pessoal da vigilância, né? Eu vou ter os ramais, enfim, eu vou ter outros recursos. Mas quando a gente tem, por exemplo, o painel sinótico, a gente pode ter esse painel sinótico distribuído dentro da unidade do cliente em vários locais diferentes, né? Então, para isso, a gente precisa parametrizar todo esse sistema, entregar para o cliente de forma que atenda em toda a sua planta ali a melhor comunicação para um combate, às vezes, de incêndio, para fazer um primeiro socorro também. Então, o que é composto hoje um painel sinótico? Ele pode ser através de um mini PC, né, ou um PC do cliente. A gente passa os pré-requisitos para o cliente também. Ele não precisa estar comprando todos os equipamentos da Delta, mas ele tem a opção de comprar o conjunto, já sair pronto daqui, mas ele pode estar comprando somente o software ali e instalando na sua máquina lá também. O que compõe hoje? Compõe de um mini PC, né, uma TV ou um monitor, cabo HDMI, um teclado, um mouse, né, convencional, um modem de comunicação da Delta Fire. Então a gente vai ver quais que é os tipos modems também depois ali que acompanham. Então isso comporta um painel sinótico, né? E o painel sinótico a gente chama onde a gente desenvolve os arquivos do DWG, né? Mapeia dentro de um PC, né? Configura essa planta com todos os dispositivos cadastrados lá na central, que a gente viu nos vídeos anteriores, que a gente mapeia esses pontos, né? O técnico faz a instalação, mapeia esses pontos e a gente joga para dentro do software. Isso faz o quê? Que quando eu tiver qualquer disparo daquele evento, né, naquela planta mapeada, a gente suba na tela e identifica a localização precisa daquele equipamento. Então a característica dele é diferente dos quadros convencionais, né? O quadro sinótico da Delta Fire opera integrado a uma central, né, onde são transmitidas as informações inerentes ao sistema de incêndio, né? Essa dinâmica ocorre de forma 100% criptografada, ou seja, não tem uma conexão fora que eu preciso estar trazendo algum dado ou uma conexão de fora. Então eu recebo toda dentro da minha nuvem 2.4, que vai estar lá meus amplificadores, central de alarme de incêndio, né? E envia para essa TV, que no caso vai passar pelo esse mini PC, que vai estar rodando o software lá com essa aplicação. A interface do quadro é uma TV, né, ou um monitor padrão do mercado, enfim, né. Funcionalidade, né, qual que seria a funcionalidade? Identificar a localização do alarme, né, com maior precisão e a ação mais rápida por um brigadista, né. Então, seja ele, pode ser o próprio cipeiro, né, a própria pessoa mesmo que está atuando no local ali. Orientar a melhor rota de fuga, isso é muito importante, né. Orientar também a localização exata para a brigada de incêndio, porque a maioria dos brigadistas vão se organizar para quem vai correr para um ponto de encontro. Então primeiro eu tenho que fazer para qual lado correr, para não correr para um lado oposto, né? Muitas vezes a gente vai correr para um lado contrário, isso é muito importante a gente ter essa orientação, e o painel sinótico faz justamente isso, né? Ele vai te indicar o melhor caminho, porque muitas vezes eu não posso ir contra o meu princípio de incêndio, né? Tem que correr sempre para o lado contrário, eu não posso ir a favor, né?
As vantagens, né? Integração com outros sistemas, né? Exemplo, um CFTV a gente consegue linkar também, a gente consegue fazer com o supervisório, até com o guardião também. Perda zero de equipamento, caso ocorra alteração do layout ou ampliação da edificação, ou seja, a gente consegue fazer a atualização dessas plantas em DWG ou qualquer outro diferente tipo de arquivo, no BIM, enfim, está editando e repassando para o cliente ou para o técnico fazer essa alteração em campo ali através de um pendrive, alguma coisa, ou até de forma remota a gente consegue fazer também. Ou seja, a gente consegue ter múltiplos quadros sinóticos, né? Não tem um número X que eu possa, eu tenho um recurso, não é porque eu já tenho 30, não importa, eu posso ter 100, 200 quadros sinóticos, então a gente não tem limite para ter quadros sinóticos, então quanto mais o cliente tiver, melhor o recurso para ele até de orientação dentro da área da segurança também. Rápida entrega e curto espaço de tempo, né? Se houver alterações de layout, hoje a gente tem recurso para fazer já isso remotamente, através de configurações, a gente não precisa estar indo no cliente, né? Exceto se não tiver uma conexão, o que eu tenho que fazer em loco também. Serviços inclusos de customização de plantas baixas, né? No caso para adequação ao painel sinótico, a gente pode estar agregando alguns outros recursos dentro da imagem da planta do cliente para fazer a orientação melhor, né? Para o cliente, né? Maior ciclo de vida do produto em relação, né, ao quadro sinótico convencional. Então, o quadro sinótico ele é de forma orientativa para o brigadista e para o próprio pessoal da segurança, porque assim o pessoal não usa exatamente o alarme incêndio só por incêndio, pode utilizar por um acidente às vezes de trabalho, pessoal que se machucou, apertou uma botoeira, alguma coisa, ela vai te identificar o local para o brigadista ir até lá também. O importante para um técnico, por exemplo, que vai fazer uma instalação, é sempre saber o que? Os comandos, né? Quais que são os comandos de um equipamento que quando sai da fábrica, o técnico tem que saber em campo para poder montar o equipamento e configurar, né? Existem alguns comandos ali que básicos para um técnico saber em campo, e isso é muito importante ele entender, porque ele vai precisar lá conectar um modem, conectar um cabo HDMI, ligar o PC, então são configurações básicas, mas que necessárias para ele estar exercendo essa função e deixar configurado lá para o cliente, né? Então vamos lá. As principais teclas, né, que a gente utiliza para parametrizar um painel sinótico, não importa se ele é um painel de mensagens, né, que a gente tem a opção tanto de ser de mensagens na tela, quanto da próprio layout do cliente. Então eu posso ter um painel mostrando a localização com os equipamentos, ponto a ponto, eu posso ter um painel de mensagens também, mostrando o que realmente está cadastrado na central, porém de forma de mensagem, né? Mas o que mais importante para o técnico é o que? Ele utilizar o teclado, o mouse, enfim, que é o que? É onde ele vai parametrizar algum campo ali, se caso ele precisar intervir alguma coisa em campo, ou até mesmo fazendo alguma manutenção. Então vamos lá, o F1 sai do modo do painel, né? Ele vai estar utilizando o teclado, isso depois que o software já estiver aberto, né? Por quê? Porque quando um painel sinótico sai da Deltafire, ele já vai configurado para já com o logo do cliente, e que quando reinicia esse PC ele já vai abrir direto com o software, né, configurado. Então se caso precisar intervir, um técnico precisar acionar ou mexer em algum parâmetro, ele vai estar utilizando o teclado e o mouse, simplesmente só isso. Então se ele for utilizar lá, ele vai sair, o F1 vai sair do modo do painel, o F4 entra no modo de configuração do painel, ele vai ter acesso a alguns parâmetros para poder importar a imagem, configurar a velocidade, porta, modem, né? O F5 entra no modo de importação do config para painel de mensagem, ou seja, se quiser trocar a configuração desse painel de ser um sinótico para configurar para um painel de mensagem é possível. O F6 troca a planta ou adiciona um periférico, né? Ou seja, o técnico consegue fazer essas adequações também e até adicionar periféricos, né? O F7 configuração para painel de mensagem, ele tem outros recursos ali que ele consegue aumentar o tamanho da fonte, enfim, e consegue fazer essas alterações em campo. Lembrando, né, uma observação, que para a gente poder fazer essas alterações, a gente precisa seguir itens, né? O mouse e o teclado. Sem isso, o técnico não vai fazer nada em campo, até porque a operação do painel, depois que a gente entrega os parâmetros lá com o mini PC, ele fica lá com o teclado e o mouse, só que geralmente isso quem comprou foi o cliente. O mais importante é o que? O técnico ter suas ferramentas, seus recursos, né? Seu mouse, seu teclado para poder estar fazendo essas alterações. O mais importante que um técnico tem que se atentar é o que?
a porta aqui, ó, a porta do modem, né? Porque esse modemzinho é o que acompanha o painel Synoptic, é o modem que faz a conexão, né, com um rádio, né, um amplificador, e depois leva a informação para a central. Por exemplo, de fábrica, quando a gente faz o teste aqui, a gente já deixa configurado. Só que, porém, se ele conectar em outra porta USB, ele tem que se atentar que é o mesmo número da porta USB que ele está conectando, vai ser o mesmo que vai estar configurado no painel. Então isso é muito importante de saber. Outra informação importante é o que? A descrição do rádio, né? Tem que estar, por exemplo, o painel, né? Selecionado o painel e 00. Caso esteja em branco aqui, né? Ou seja, ele não encontrou o rádio, não encontrou a porta no qual o modem está conectado. Então é muito importante a gente ter essas informações aqui também. Funcionalidade, né? Então, por exemplo, eu vou estar selecionando aqui embaixo sempre a opção no qual o meu cliente adquiriu. Vai ser um painel Synoptic ou um painel de mensagens. Se de fábrica a gente já adquiriu, já, né, comprou todo o pacote completo, a gente já manda com essas configurações feitas, né? No caso aqui a gente está selecionado como planta, ou seja, então é um painel sinótico, né? Se a gente precisar alterar o logo do cliente, como é que a gente faz? Vem aqui em planta baixa, né, escolhe o logo do cliente, vem aqui embaixo e salva. Existem outras opções também que a gente consegue conectar esse painel tanto via rede, né? Aí para isso o que a gente precisa? Configurar um IP fixo da máquina, configurar uma porta e o protocolo também. Então isso é possível a gente ter um painel, né, configurado via IP. Mas as configurações básicas que um técnico precisa ter são exatamente o que? Número da porta no qual vou estar conectando meu modem, a descrição do rádio, painel e 00. E escolher embaixo qual que é o tipo de painel que ele vai estar utilizando. Vai ser o de mensagem ou o sinótico. Sinótico vai ser sempre com planta, né, com DWG, que vai ser configurado aqui na fábrica, né? E se for de mensagem, ele consegue estar importando o config lá, selecionando e salvando, que daí ele já vai ter o seu painel pronto também. Certo, pessoal? Então até o próximo vídeo. A gente aguarda outras novidades aí que a gente vai estar passando em breve. Até mais!